Bom, boa tarde, companheiros. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença dos nossos convidados, né, dos colegas, né, somos todos jornalistas aqui na mesa, e companheiros de luta, né, não só da luta contra o golpe de Estado, que nós estamos enfrentando no Brasil hoje, mas de uma luta de maior envergadura, que é a luta contra essa monstruosidade, que é o monopólio da imprensa pelos capitalistas, né, fenômeno mundial que nós vamos discutir aqui um pouquinho. Bom, logicamente que o ponto de partida da nossa avaliação do problema da imprensa e do golpe é o papel absolutamente fundamental que a imprensa burguesa, quase que de conjunto, né, quase que 100%, com raríssimas exceções, teve na organização e na execução do golpe de Estado. Qualquer pessoa que acompanhou esse processo pode constatar, sem muita dificuldade, que sem o concurso, né, ativo da imprensa, o golpe não seria realizável. O golpe foi uma campanha de propaganda e de agitação da imprensa capitalista durante anos seguidos, né? Eles formularam uma tese, uma palavra de ordem, que é a luta contra a corrupção, uma enorme falsificação política, uma vez que, como nós já denunciamos inúmeras vezes, não há nenhuma luta contra a corrupção. Isso é totalmente uma mistificação. E, sobre a base dessa palavra de ordem fundamental, e mais algumas coisas, eles lançaram uma campanha para derrubar um governo de um partido de esquerda moderada, que a gente poderia criticar de várias maneiras, mas, de qualquer maneira, de esquerda. Formou-se um amplo bloco político, que engloba praticamente todos os setores fundamentais da burguesia, e a imprensa foi o carro-chefe da campanha. Sem essa campanha, que vem da época do Mensalão e de antes, uma campanha que, num certo sentido, percorre todos os governos do PT, né, nós não teríamos esse golpe de Estado. Isso não é uma coisa excepcional, não é uma característica do Brasil, não é uma característica da conjuntura política atual, mas é uma constante na vida da maioria dos países, né? Todas as vezes que você enfrenta uma ampla conspiração, né, das forças dominantes num determinado país contra um governo, contra um determinado setor político, um dos sintomas mais claros que você tem é o emblocamento, a cartelização da imprensa para a execução do golpe. Inclusive, muita gente pergunta para os militantes do PCO como é que a gente detectou esse golpe muito antes dele acontecer. Um dos sintomas mais claros para nós foi justamente a cartelização da imprensa. É um sintoma clássico de um golpe de Estado. Se a gente pegar o golpe de Estado de 1964, nós vamos ver essa mesma cartelização. Se a gente pegar o golpe de Estado contra o Getúlio Vargas em 1954, nós vamos ver essa mesma situação. Se a gente pegar o golpe no Chile, se a gente pegar qualquer um dos golpes de Estado que a gente viu no mundo, vamos supor, desde a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver essa situação. Mais recentemente, né, no Egito, o único órgão de imprensa de alguma importância que se colocou contra o golpe de Estado foi a Al Jazeera, que era ligada ao governo egípcio, era ligado ideologicamente ao governo egípcio. Inclusive, levou a que a maior parte da equipe jornalística da Al Jazeera fosse presa, se não me engano, está presa até hoje, porque eles se opunham ao golpe de Estado. A maior parte dos órgãos de imprensa no Egito eram controlados pela Arábia Saudita, né? No caso brasileiro, uma coisa que
não é muito comentado, mas é bastante evidente, é que essa cartelização ela não é uma coisa casual. Ela foi orquestrada, né, conspirativamente, como sempre acontece, como aconteceu no golpe de 64, por organizações ligadas ao imperialismo mundial, em particular os Estados Unidos. Claro que nós não podemos provar isso aí, mas no Brasil de hoje também a prova está fora de moda. Então, nós vamos simplesmente lançar, né, a denúncia daquilo que não é que nós temos convicção, é óbvio que foi assim que aconteceu, porque sempre acontece assim. Depois do golpe de 64, todo mundo verificou que a corrupção da imprensa nacional pelos órgãos internacionais havia sido um dos fatores fundamentais do golpe. Então, isso daí é uma coisa fundamental. Esse problema nos leva a uma discussão mais ampla sobre o problema da imprensa, em geral, né? Nesse sentido, nós temos que chamar a atenção para alguns fatores que eu acho que são de caráter histórico, de caráter teórico, que são importantes na compreensão do que acontece e são importantes na definição de uma posição política diante do problema da imprensa, que é muito um problema dos mais fundamentais que a gente tem na política mundial hoje em dia. A primeira questão que eu queria levantar é o seguinte. Logicamente que a imprensa sempre foi um monopólio da burguesia, num certo sentido, né? Se a gente for ver no século XIX, nós vamos ver que os grandes jornais eram jornais da burguesia, né? Marx, por exemplo, tem muitos escritos sobre esse problema da imprensa, e ele assinala isso daí. Então, a burguesia, logicamente detentora dos principais meios de produção, é detentora também dos principais meios de produção dos jornais, na época. No entanto, naquele momento, também no âmbito da imprensa, funcionava uma lei, que é uma lei natural do capitalismo, que é a lei da livre concorrência. Quer dizer, os jornais, a cartelização dos jornais era uma coisa mais complicada. A burguesia se encontrava dividida, havia setores mais progressistas, havia setores mais reacionários, monarquistas, etc. e tal, principalmente na Europa, né? Nos Estados Unidos havia uma ampla imprensa progressista no século XIX, inclusive com vários nomes importantes do jornalismo. Então, quer dizer, a burguesia era detentora do principal da imprensa, mas havia as brechas que permitiam, né, que se expusessem contradições e que se abrisse uma discussão mais séria, uma discussão mais real sobre o problema da informação da imprensa e, portanto, da luta política. Quando nós chegamos no século XX, né, com o surgimento dos grandes monopólios que vão acabar com a livre concorrência, em praticamente todos os ramos da atividade, isso vai acontecer também com a imprensa. E vai acontecer de uma maneira mais perniciosa do que o normal, que é o seguinte: vão surgir os meios de comunicação eletrônicos, que, logicamente, vão se mostrar, do ponto de vista da sua extensão, muito mais poderosos do que os simples jornais que existiam antigamente. Então, a burguesia mundial, consciente desse problema e entrando já numa etapa em que o capital monopolista domina, ela vai conscientemente estabelecer um monopólio desses meios eletrônicos. Num primeiro momento, o rádio, que é o primeiro meio eletrônico que aparece, ele surge como um meio de comunicação democrático, como aconteceu com a internet nos dias de hoje. Quer dizer, ele surge, ninguém consegue controlar, etc. e tal. Mas, pela altura da Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra, principal país imperialista do mundo na época, né, o governo e os militares ingleses tomam a iniciativa de transformar toda essa multiplicidade de meios de comunicação por rádio em um grande monopólio que todo mundo conhece, que é famosíssimo, que é a BBC. Depois eles vão fazer a mesma coisa com a televisão. Quer dizer, eles vão estabelecer já não um monopólio do dinheiro, mas um monopólio ao estilo medieval, um privilégio, uma reserva
daqueles meios de comunicação nas mãos de umas poucas pessoas. No caso da Inglaterra, foi o Estado, e no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que seguiu o modelo britânico, como todos os países seguiram, depois, foram os grandes capitalistas. Eles acabaram com as pequenas redes de rádio, ou aquelas que não acabaram se transformaram em redes locais secundárias, e eles monopolizaram tanto a televisão como os meios de comunicação. No Brasil, né, como tudo, de um ponto de vista geral, como o Brasil chega mais tardiamente ao desenvolvimento das coisas, a monopolização é extrema e foi acentuada pela ditadura militar. Então, nós temos aqui uma Rede Globo, que é uma anomalia até mesmo dentro desse quadro de monopólio dos meios de comunicação existente, né? A Rede, logicamente, eu não tenho os números aqui, mas a Rede Globo é um dos maiores monopólios de comunicação dentro de um país no mundo inteiro. Nos próprios Estados Unidos da América, você não tem um monopólio desse tamanho, né? A divisão entre as redes é menor. Então, nós temos um problema aqui, que é um problema que diz respeito de maneira estrutural, de maneira fundamental, à vida política de todos os países do mundo. Quer dizer, existe uma ditadura permanente, uma ditadura terrível, que é a ditadura dos meios de comunicação, que são totalmente monopolizados por uma minoria de pessoas, um punhado de pessoas, respondem aos setores mais minoritários, porém mais poderosos das classes dominantes, banqueiros, etc. e tal, e que nos países como o Brasil são facilmente controláveis pelo imperialismo estrangeiro, né? A influência norte-americana nos meios de comunicação no Brasil é extraordinariamente grande. Vocês tiveram a oportunidade de ver como isso funciona. Teve a campanha nos Estados Unidos, né? Como as pessoas que organizaram o golpe no Brasil apoiavam a candidatura do Partido Democrata, a Rede Globo, né? Todos os canais de televisão, de um modo geral, faziam praticamente a mesma campanha no Brasil. Isso daí não é simpatia ideológica. Isso daí é uma dominação, né, desses meios de comunicação, todos pelo mesmo setor. Aqui nós precisamos levantar algumas questões que são parte da discussão e da polêmica sobre o problema da imprensa. Muita gente fala de liberdade de imprensa. Uma coisa que a gente deve deixar estabelecido, que é o nosso ponto de vista, é que, com esse tipo de imprensa, não pode haver nenhuma liberdade de imprensa. Não é porque você não tem a censura que você tem liberdade de imprensa. O monopólio é o oposto da liberdade, né? São termos que se opõem. Um é antítese do outro. Ou você tem o monopólio, que é uma ditadura, ou você tem a liberdade, a concorrência, que é a possibilidade, né, de variedade de opiniões. Com Rede Globo, Estado de São Paulo, esses grandes jornais, inclusive com a cartelização deles todos, não se pode falar em liberdade de imprensa. Quem defende a liberdade de imprensa, defendendo a liberdade para jornais com essas características, está fazendo uma mistificação. Não há liberdade nenhuma aí. Essa é a primeira coisa que a gente deve dizer. Quando nós defendemos a liberdade de imprensa, nós defendemos a liberdade de imprensa para aqueles setores que estão destituídos da condição de terem órgãos de imprensa efetivamente, né? Os marxistas falaram muito sobre esse problema da liberdade de imprensa. Lenin discutiu muito esse problema no começo da União Soviética, porque, como o governo soviético, no meio da Guerra Civil, proibiu todos os jornais que defendiam o lado oposto na Guerra Civil, uma vez que era uma guerra, eles foram acusados de serem inimigos da liberdade de imprensa. Então, ele explicou que essa liberdade de imprensa é falsa, que é uma liberdade de imprensa apenas para a classe dominante. A classe operária não tem gráfica, não tem o capital necessário para criar um jornal, não tem rede de distribuição do jornal, não tem estoque de papel, não tem nada. Então, falar que a liberdade de imprensa é liberdade para a imprensa capitalista é um contrassenso, porque a maioria da população não tem liberdade nenhuma. No caso atual, isso daí chegou ao paroxismo, né?
A população ela é uma vítima passiva de um trabalho sistemático de desinformação, de doutrinamento, de mentiras, de falsificações, de perfídia da imprensa capitalista. Nós vimos tudo isso daí, é uma experiência que nós estamos vivendo nesse momento com muita clareza. Uma segunda questão, que é muito importante, apareceu num dado momento, quando o governo da Venezuela negou a renovação da concessão de uma rede de televisão. Curiosamente, uma parte expressiva da esquerda nacional acusou o chavismo de ser ditatorial. Agora vejam vocês, como é que pode se dizer que é uma ditadura quando você revoga um dos privilégios mais exorbitantes que existe dentro da sociedade? Numa sociedade como a brasileira, a venezuelana, e, em geral, no mundo todo, as redes de televisão, que são concessões públicas, elas estão na mão de meia dúzia de pessoas. Como é que pode ser que uma das coisas mais importantes, mais vitais, mais democráticas que existam no mundo, que é a comunicação, que é a informação, possa estar na mão de meia dúzia de pessoas? É absurdo, totalmente absurdo. Possa ser um negócio capitalista que é dirigido em função do ganho financeiro que a pessoa vai obter. Isso daí é uma coisa totalmente absurda. No entanto, em nome de uma suposta liberdade de imprensa, muita gente se opôs a que a concessão fosse revogada. Nós, naquele momento, nós falamos claramente o seguinte, que o único erro do Chávez era ter revogado uma única concessão, ele devia ter acabado com todas de uma vez. E sem falar que isso daí, na Venezuela, foi a plataforma principal do golpe de Estado fracassado contra o próprio governo Chávez. Então, haveria total legitimidade política de acabar com essas concessões. Quem dá um golpe de Estado perde toda a legitimidade. Ele devia ter cassado tudo naquele momento. O chavismo teve maioria no parlamento, não fez isso daí, deveria ter feito. A comunicação, um meio eletrônico de comunicação desse porte, ele deveria ser aberto, logicamente, para toda a sociedade. Então, nós precisamos discutir muito claramente o que significa a luta pela liberdade de imprensa. Vocês vejam que, nesse momento, no Brasil, o que nós temos aqui, principalmente graças à internet, é um conjunto de órgãos aí que apresentam uma política de resistência a esse monopólio absolutamente devorador que é o monopólio da imprensa capitalista. Sites como, por exemplo, do companheiro que está participando do debate, Viu Mundo e outros, o nosso próprio jornal, são aquelas ilhas de resistência a um mecanismo colossal, totalitário, monstruoso, que procura dominar a mente das pessoas em todo o país e no mundo inteiro. Bom, logicamente, companheiros, que não adianta também a gente querer que a sociedade capitalista estruture a imprensa de uma tal maneira, embora nós possamos fazer várias propostas, como caçar a concessão de todas essas redes de televisão, embora a gente possa fazer esse tipo de proposta, não há como você querer que o capitalismo controle a imprensa capitalista de uma maneira absoluta. Isso é absolutamente inviável. Não tem sentido. A única maneira que existe de se opor a esse monopólio é a luta pela criação de uma imprensa independente. Esse é um problema-chave do momento atual. Um problema-chave que muita gente que está no âmbito do trabalho de imprensa compreende como sendo fundamental e muitas pessoas não percebem o caráter decisivo desse problema. Isso eu acho que tem que ser um aspecto da discussão que nós temos que travar nesse momento. E essa discussão, ela adquire uma atualidade muito grande. Nós tivemos aqui 2 acontecimentos que mostram a crise desse monopólio, que acompanha a crise geral, dos monopólios e do imperialismo, da política imperialista de um ponto de vista geral.
A primeira delas foi a derrota de todo esse conglomerado de imprensa na Inglaterra, quando do plebiscito em torno da permanência ou da saída da União Europeia. Ganhou a minoria atacada pelo bloco principal dos capitalistas e pela imprensa capitalista. E o segundo foi a eleição nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, a imprensa toda se colocou contra a candidatura de direita, apesar de que o outro candidato, que era Hillary Clinton, era ainda mais direitista, no final das contas, se a gente observar bem, e foi derrotado. Essas duas derrotas, elas são sintomáticas de uma questão da maior importância, que é que, juntamente com a crise internacional do capitalismo, nós estamos assistindo à decomposição do monopólio da imprensa capitalista. No Brasil, nós temos visto aí nos últimos anos, e é um fenômeno extraordinariamente importante, a contestação do poder dessa imprensa. Bom, a campanha contra a Rede Globo, muito grande, a crise dentro do próprio governo em torno de problemas como a empresa brasileira de comunicação e outras questões. Né? Nós vimos o mesmo problema na Argentina. Nós vimos que até um órgão como a Folha de São Paulo, que muita gente, equivocadamente, considera como sendo um jornal liberal, foi atacado depois do golpe. Né? Fizeram uma manifestação e picharam na parede da Folha de São Paulo, imprensa golpista. Né? Quer dizer, é evidente que há uma consciência que acompanha, que surge do processo de decomposição dessa imprensa. Isso coloca o problema, primeiro, de um programa geral para a sociedade, e, segundo, da necessidade de um órgão de imprensa independente, um órgão ou órgãos de imprensa independente. Bom, no que diz respeito ao primeiro problema, é uma coisa relativamente simples. Tá? Qualquer governo realmente progressista teria que se enfrentar com o monopólio do rádio e da televisão. Não tem por onde. É impossível conviver com isso daí. Isso tem que ser dito abertamente. Muita gente não fala porque acha o seguinte, que seria antidemocrático você falar que a Rede Globo, enquanto tal, não pode existir. Não, seria democrático. Por que a família Marinho tem direito a ter um canal de televisão, a criar uma rede de canais de televisão em nível nacional, e as milhares de universidades no país não têm, os sindicatos não têm, a CUT, que representa milhões de trabalhadores, não tem canal de televisão, não tem nenhum acesso, na verdade, a não ser 1 hora numa televisão a cabo. Por que isso daí seria normal? Não é normal. É uma anomalia, é um privilégio. Eles não estão... Uma coisa é o Estado de São Paulo reunir um capital, lançar um jornal, e esse jornal ser um jornal poderoso. Não há nenhum privilégio legal no sentido da publicação do jornal Estado de São Paulo. Agora, a Rede Globo não, é um privilégio legal. Eles têm um direito que ninguém aqui tem, que é de ter acesso ao meio eletrônico de comunicação. Não é porque eles têm dinheiro, é porque foi dado a eles esse meio de comunicação. Simplesmente isso. E, portanto, como foi dado, pode ser retirado. Não há nenhum atentado a nenhum tipo de direito democrático nisso daí, e pode ser distribuído a organizações que representem a sociedade, diversas, né, de acordo com a sua representatividade. Então, isso daí é uma coisa importante para se considerar. Né? Outra coisa também, que é uma medida democrática, isso aqui vai parecer para muitas pessoas uma proposta extravagante, mas não é minha. Essa proposta foi formulada pelo Partido Bolchevique, o próprio Lenin, durante a Revolução de 1917, que é a estatização dos anúncios. Porque todo o poder da imprensa capitalista, em última instância, vem disso daí. Os grandes capitalistas compram anúncio naqueles órgãos que eles consideram que são do seu interesse, e o cidadão que tem um órgão de imprensa pequeno não tem anúncio. Dizem, né, que ele publica naquele órgão porque é mais lucrativo, o órgão tem mais
público, mas se ele desse dinheiro para o outro também teria mais público. Esse na verdade, uma coisa que é contraditória em si, né? Então, se você tivesse, como foi proposto pelos revolucionários russos, um sistema de estatização dos anúncios, os anúncios fossem distribuídos proporcionalmente a todos os órgãos de imprensa, acabaria o poder da imprensa. Esse é o miolo do funcionamento dessa imprensa monopolista, né? Sem dúvida nenhuma. Logicamente que nós temos o problema do investimento, do papel, etc. e tal, mas isso daí seria mais simples de superar hoje em dia, com os meios técnicos que existem hoje. Na época da Revolução Russa era muito mais complicado. Então, do ponto de vista do programa geral, precisaria se discutir seriamente esse problema. Que um país onde a população tem uma aspiração a ter os seus direitos democráticos garantidos, tem um monopólio de imprensa, é uma contradição, é uma fratura exposta. Isso não poderia existir de modo nenhum. O segundo problema é justamente o problema da criação de um órgão independente dessa imprensa. O grande problema do órgão independente da imprensa capitalista geral é justamente o problema social. A imprensa tem que ter uma base social. A imprensa não é um ato de vontade de A, B ou C. A imprensa burguesa é um fenômeno social. Ela foi criada pela burguesia no seu desenvolvimento, ela é sustentada pelo poder político e econômico da burguesia. Então, você precisa ter uma base social que não seja essa. Por exemplo, a ideia que nós vemos constantemente dos partidos de esquerda, de que você pode ter uma participação democrática na vida política, nas eleições, falando ou escrevendo, eventualmente, num órgão como a Folha de São Paulo ou a Rede Globo, é uma ideia totalmente absurda. A imprensa, ela não é um terreno neutro, ela pertence a uma classe social. Então, o problema é o seguinte, somente uma outra classe social poderosa, igualmente poderosa, que a própria burguesia, ou mais poderosa que a burguesia, que é a classe operária, pode dar margem, pode dar uma base, pode criar um alicerce para a constituição de uma imprensa independente. Isso que nós temos que ver. Quer dizer, a imprensa independente, numa grande medida, ela está vinculada ao próprio desenvolvimento da classe operária. Se, no momento do golpe, a classe operária não estivesse numa situação de depressão tão grande quanto ela está nesse momento aqui, com certeza, uma boa parte da imprensa independente teria um apoio social infinitamente maior do que tem hoje em dia. E olha que, até se apoiando em setores de classe média, na intelectualidade, alguns setores da classe operária, até essa imprensa teve um certo voo na denúncia do golpe, etc. e tal. Mas é evidente que ela não se transforma num contraponto efetivo, num instrumento de combate eficaz à imprensa capitalista, porque a classe operária está numa situação de depressão e porque, de um modo geral, por uma série de circunstâncias diversas, essa imprensa não consegue ou não pretende se apoiar sobre a classe operária. Essa é uma questão chave que a gente teria que ver. Quer dizer, é da organização dos trabalhadores, da ampla maioria do povo, que pode vir o apoio para essa oposição, assim como é dos trabalhadores, né, da ampla maioria da população, que pode vir a força para derrotar os golpistas. O fato de que a oposição ao golpe patina nesse momento, não progride, está mergulhada numa confusão, em grande medida tem a ver com a situação defensiva da classe trabalhadora brasileira. Um comentário aqui, para encerrar também, não me estender demais. Nós precisamos atentar para o fracasso que teve o Partido dos Trabalhadores nesse terreno. Um terreno decisivo da política. Primeiramente, nós temos que destacar o fato de que o PT esteve 12 anos no governo federal, que conseguiu eleger bancadas de dezenas de deputados, centenas de prefeitos,
um número incontável de vereadores e deputados estaduais, e nunca se colocou a tarefa de criar um meio de imprensa alternativo. Nunca. Isso simplesmente não existe. As poucas tentativas que foram feitas aí têm um caráter mais individual do que coletivo, do que de conjunto, e também não mostram assim a ambição de realmente se transformar num instrumento capaz de combater o monopólio da imprensa capitalista. Pode parecer para muita gente que isso daí fosse natural, né? Que um partido, como no Brasil, a tradição dos partidos que tiveram jornais de mais importância, como o PCB, é uma coisa que já se perdeu na memória do tempo. No entanto, isso aí não é natural. Vocês vejam o seguinte, quando Getúlio Vargas, foi fazer o seu governo, digamos assim, democrático, nacionalista, popular, ele montou uma operação para criar um órgão de imprensa alternativo à imprensa capitalista, que era o jornal Última Hora. Né? Foi combatido de uma maneira selvagem pelas personagens que a gente conhece ainda hoje, como Roberto Marinho, etc. e tal, que não queriam que ninguém desafiasse o seu poder. O governo tem que ficar na mão dos grandes magnatas da imprensa, dos senhores da informação, e não pode tentar escapar desse cerco que eles estabelecem. Mas Vargas, por exemplo, teve, no mínimo, tá, essa iniciativa, que eu considero muito tímida, de criar um jornal que, por uma pessoa intermediária, Samuel Weiner, que ele ajudava, mas ele não tinha uma participação direta. O PT teria a obrigação de ter partido disso daí para uma experiência muito mais audaciosa. Com a CUT, com o número de votos que teve, teria que criar um órgão de imprensa que rivalizasse com todos os jornais da burguesia ao mesmo tempo. Teria que ter exigido uma participação nos meios eletrônicos de comunicação. Aí fizeram essa experiência da Empresa Brasileira de Comunicação, que é um modelo extremamente tímido e conciliador, que seria um órgão de imprensa independente, etc. e tal, que é um mito, né? A imprensa que não está vinculada a nada, a imprensa que parte da deusa da verdade, né? Não existe a deusa da verdade, não existe a verdade absoluta. O que existe são os campos em luta, e o PT deveria ter se organizado como tal. Por que não foi feito isso daí? Qual é a causa política de última instância, fundamental, que levou a isso? É a crença que a sociedade capitalista é uma sociedade democrática e que a sociedade capitalista atrasada do Brasil seria democrática também, essa que não tem nenhum resquício de democracia, como nós estamos vendo, né? A hora que deram o golpe de Estado, os juízes decidem da cabeça dele o que eles querem. Não adianta você apelar para a lei. Não existe lei, existe o juiz. O juiz decide, né? A imprensa denuncia, bate tambor, né, toca fanfarra e tal, e os juízes vêm lá, eles olham o estado de ânimo da população, a parte progressista está profundamente deprimida, a parte reacionária levanta a cabeça, e a maioria não sabe o que está acontecendo, então eles vão lá e condenam o Lula porque, como apareceu hoje no jornal, a Odebrecht fez a piscina do Lula no Palácio do Alvorada, que é um negócio escandaloso e absurdo. Não existe isso. Você precisa de um órgão de imprensa que seja claramente partidário. É até, em certo sentido, um milagre que vários governos da América Latina tenham sobrevivido tanto tempo com o assédio que a imprensa fez contra eles, com a campanha, né, incessante da imprensa contra eles. Precisaria perder essas ilusões e precisaria ter a ambição, a perspectiva, né, o programa de constituir um órgão de imprensa que fosse abertamente, declaradamente, um inimigo da imprensa capitalista, que se dedicasse a denunciar essas coisas e tudo mais. A base para isso existe. Quando se formou a CUT, por exemplo,
os sindicatos, milhares de sindicatos, tinham boletins que eram verdadeiros órgãos da imprensa operária, que mudavam a opinião dos trabalhadores nas fábricas em várias categorias. Eu mesmo fui jornalista sindical, no Sindicato dos Químicos de São Paulo, nós tínhamos um boletim diário, e não havia nada que os patrões ou jornais burgueses falassem que não fosse contestado no nosso boletim, e os trabalhadores, naquele momento, eles falavam assim, se o boletim do sindicato falou, é isso. A maioria dos trabalhadores não levava em consideração o que estava falando a Globo. Se a Globo falasse uma coisa, o boletim saía, Globo mentiu sobre a greve, Globo mentiu sobre isso, sobre aquilo. E os trabalhadores cada vez mais levavam em consideração isso daí. Hoje nós não temos mais essa situação, né? E o PT fracassou por isso, porque ao invés de se apoiar num movimento de classe, se apoiar na luta de classes, ele teve uma concepção abstrata de uma democracia que é uma coisa inexistente, né? Eu conversei com um importante dirigente do PT recentemente, que está sendo perseguido aí pelo, sei lá por que juiz, que processo que é, e ele falou o seguinte, que... Ah, não foi ele. Foi um jornalista que eu conversei. Um jornalista que conhece bem o pessoal do PT. Me falou o seguinte, o pessoal do PT, eles têm um misticismo com a Folha de São Paulo. Eles acham que a Folha de São Paulo foi fundamental no crescimento do partido, no desenvolvimento do partido. Veja o nível de ilusão que o pessoal tem nesses órgãos de imprensa. Se a Folha de São Paulo deu voz para o PT num determinado momento, foi porque se abriu alguma brecha no interior da burguesia, eles foram obrigados a dar essa voz, muito limitadamente, muito no sentido do que eles queriam que o PT falasse, porque na imprensa capitalista, quem já foi candidato, eu já fui candidato à presidência da República 3 vezes. A imprensa, eles fazem você falar o que eles querem que você vai falar. É uma coisa impressionante. E quando você dá volta neles e eles não conseguem pegar o que você falou e mostrar como uma opinião que eles defendem, eles simplesmente se recusam a publicar o que você falou, né? Teve um candidato nosso que teve que chegar... O repórter da Globo falou assim, olha, se você falar isso daí, eu acho que era um ataque contra o Estado de Israel, não vai ser publicado. Você não quer falar outra coisa? Aí a pessoa falou, não, vou falar o que você quer. Está aí, já dei a minha entrevista. Se você quiser publicar, você publica. Se você não quiser publicar, você não publica. Problema seu. Mas a imprensa capitalista é isso daí. Não é você que fala. Eles é que falam através de você, né? É muita ilusão de partidos como o PSOL, etc. e tal, e o PT, a ala pequeno burguesa, achar que você tem voz através da imprensa capitalista. A imprensa é um partido. Um partido é a sua imprensa. Por isso, a luta por uma imprensa independente é a luta política mais importante e mais decisiva que existe. Os partidos comunistas, né, mesmo com a política deformada que eles tiveram durante muito tempo, eles tinham jornais diários em diversos países. Era uma doutrina da Terceira Internacional que a primeira coisa que um partido comunista tem que fazer era ter um jornal bem elaborado, forte, e lutar pelo crescimento desse jornal. Nas teses sobre a organização dos partidos políticos da Terceira Internacional, dos partidos comunistas, se diz muito claramente, o primeiro dever de todo militante de um partido comunista é defender a sua imprensa. A imprensa é o partido, né? Nós não podemos ter nenhuma ilusão na imprensa capitalista e nós temos que lutar por uma imprensa independente, por uma imprensa que só pode ser independente se ela for de classe, né? Esse é o problema fundamental, na minha opinião, né, da questão da relação entre a imprensa e o golpe, e a imprensa e a política em geral. Muito obrigado, companheiros.